Olá, boa tarde. Me chamo Arthur Ferreira Azevedo. Eu e a minha equipe vamos apresentar para vocês a arte na Idade Moderna, como ela se iniciou, como ela terminou, que contexto histórico ela surgiu e as suas principais características. Para iniciarmos, vamos começar com a história da Idade Moderna. História da Idade Moderna. Oi, boa tarde, eu me chamo Cibele e vou apresentar para vocês a história da Idade Moderna para podermos nos contextualizar. A Idade Moderna começa após uma série de eventos como a queda da Constantinopla em 1453, a crise do século XIV, o Renascimento, a Reforma Protestante e a expansão marítima, que também marcaram o fim da Idade Média. A queda da Constantinopla, ou Império Bizantino, foi um grande evento que marcou o começo da Idade Moderna. Constantinopla era uma cidade romana e foi fundada pelo imperador romano Constantino I, e que estava localizada estrategicamente entre o Corno de Ouro e o Mar de Mármara, no ponto de encontro entre a Europa e a Ásia. Durante a Idade Média, a cidade era a maior e mais rica cidade da Europa, sendo centro do comércio, cultura e religião. No ano de 1453, o Império Otomano, sob o comando do Sultão Mohammed II, atacou a cidade e a conquistou, motivados pela expansão territorial, controle comercial e prestígio de poder. Esse acontecimento marcou o fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Esse evento também causou muitos impactos na história mundial, como o fim do Império Bizantino, a mudança nas rotas comerciais, o impacto cultural e religioso e a fuga dos intelectuais da época, sendo esse o último mais importante, porque eles levaram consigo conhecimentos e manuscritos que contribuíram para o Renascimento. 1454 teve o início da Guerra dos 13 Anos, também conhecida como Guerra das Cidades. De um lado tinha a Ordem Teutônica, que defendia a Igreja Católica e eram donos de muitos territórios. Do outro lado tinha a Confederação Prussiana, que estava insatisfeitos com o domínio dos teutônicos e fariam de tudo para se libertar. Foi quando, no ano de 1454, a Confederação Prussiana pediu ajuda ao rei da Polônia, Casimiro IV, que se ofereceu para os ajudarem. A guerra terminou com a vitória da Confederação Prussiana e da Polônia, resultando na Segunda Paz de Toruń em 1666. Em 1492, Cristóvão Colombo descobre a América. Em 1517, teve o início da Reforma Protestante com Martinho Lutero, que foi um movimento religioso e político que aconteceu na Europa no século XVI, que resultou na divisão do cristianismo ocidental e no surgimento de várias dominações protestantes, como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. O século XVII foi um período de transformações intelectuais e meteorológicas que mudou a forma de pensar do homem. Houve também um grande avanço no método científico que enfatizava a observação, a formulação de hipóteses, a experimentação, análise de dados, conclusão, publicação e revisão por pares. Grandes nomes surgiram nessa época como Galileu Galilei, Isaac Newton, Johannes Kepler, René Descartes, Francis Bacon, Robert Hooke, Blaise Pascal e entre outros. No ano de 1642 a 1651 aconteceu a Guerra Civil Inglesa, que aconteceu entre os partidores do rei Carlos I e as forças do parlamento, liderados por Oliver Cromwell. A guerra resultou na execução de Carlos I em 1649 e no estabelecimento da Commonwealth. O século XVIII foi marcado pelo Iluminismo, que foi um movimento intelectual e filosófico que surgiu na Europa. Esse movimento enfatizava o uso da razão, da ciência e do conhecimento racional como meios para resolver os problemas da sociedade, em contrapartida, a fé e a tradição religiosa. Seus principais ideais eram a valorização da razão, liberdades individuais, crítica ao absolutismo, separação entre a Igreja e o Estado e a perfectibilidade humana. Em 1776, teve a independência dos Estados Unidos. A Declaração da Independência das 13 colônias britânicas na América do Norte, que levou à formação dos Estados Unidos da América. E, por fim, aconteceu a Revolução Francesa em 1789. Esse evento foi o marco que deu fim à Idade Moderna e foi o início da Idade Contemporânea. Esses foram os principais eventos que marcaram a Idade Moderna. Agora vamos falar da origem da arte na Idade Moderna. Boa tarde, eu me chamo Agatha e vou apresentar para vocês a origem da arte moderna.
Antes da gente começar, vamos trocar essa música de fundo. Agora sim, podemos continuar. A arte moderna começou a surgir na segunda metade do século XIX e se consolidou no início do século XX. A transição da arte acadêmica para a arte moderna aconteceu por causa de vários fatores culturais, sociais, políticos e tecnológicos, que mudou a forma como os artistas enxergavam o mundo e o seu papel na sociedade. O nome arte moderna foi escolhido para passar a ideia de algo novo, uma ruptura com o passado e com as mudanças com a sociedade contemporânea na época. A palavra moderna indicava algo novo, inovador e alinhado com os tempos atuais, em contraste com os estilos tradicionais ou antigos que predominavam até então. Os artistas modernos buscavam novas formas para se expressar e também responder às rápidas mudanças que aconteciam ao seu redor, dando um caráter de constante renovação e experimentação. A arte moderna teve vários movimentos dentro dela, tais como o impressionismo, o expressionismo, o cubismo, o futurismo, o surrealismo, o dadaísmo, o fauvismo e o abstracionismo. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo João Vitor e eu vou apresentar para vocês os principais movimentos da arte moderna. Nesse tópico, vamos abordar os principais movimentos artísticos que surgiram no período da arte moderna. Para iniciarmos, vamos começar pelo impressionismo. O impressionismo é um movimento artístico que surgiu na França na segunda metade do século XIX, destacando-se tanto na arte da pintura quanto na arte da literatura. Esse movimento surgiu como uma resposta ao estilo acadêmico tradicional da época, que valorizava temas históricos, religiosos e mitológicos, com técnicas rígidas e detalhistas. Esse movimento também ocorreu durante a Belle Époque, ou Bela Época, que aconteceu de 1871 a 1914. Essa época trouxe consigo grandes inovações, como o automóvel e o telefone. As características do impressionismo são ênfase na cor e na luz, pinceladas rápidas e soltas, pinturas ao ar livre ou en plein air, temas cotidianos e a ausência de contornos rígidos. Agora vamos falar sobre o expressionismo. Você já sentiu aquela vontade de desabafar algo que aconteceu com você, mas acabou que você não conseguiu se expressar como queria? Pois é, o expressionismo é quase a mesma coisa. O expressionismo surgiu no início do século XX na Alemanha. Seu principal objetivo, como o próprio nome já diz, era de o autor se expressar por meio daquela arte. Por causa do clima de guerra que havia nesse período, as artes, em sua maioria, eram desanimadoras e causavam uma sensação de pessimismo e estranheza aos que viam tal arte. A característica mais marcante do expressionismo é a forma como o autor se expressa por meio da arte, passando para o consumidor a sua visão de mundo. Sua técnica era violenta e bruta, com grossas camadas de tinta, e não se importava com a perspectiva nem com a luz. Agora vamos falar sobre o cubismo. O cubismo é um movimento que surgiu no começo do século XX, em Paris. Esse movimento foi criado principalmente por Pablo Picasso e Georges Braque. Esse movimento permitia que os artistas dessem forma às suas artes. Literalmente dessem forma às suas artes, porque esse movimento tem como sua principal característica as formas geométricas que os artistas usavam em suas obras. O cubismo pode ser dividido em duas partes. O cubismo analítico, de 1907 até 1912, e o cubismo sintético, de 1912 em diante. As características do cubismo. Como dito antes, a principal característica do cubismo são as formas geométricas que os artistas usavam em suas obras. Tudo é retratado como forma geométrica e sendo ilustradas em 3 planos, sendo possível ver a ilustração por inteiro. Agora vamos falar sobre o futurismo. O futurismo teve seu início em 1909, após a publicação do Manifesto Futurista pelo poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti. Esse movimento tem uma forte ligação com a violência, pois seus artistas queriam a destruição de museus e bibliotecas para a construção de algo novo. Características do futurismo. Os artistas do futurismo glorificavam as máquinas, as cidades e as invenções da segunda revolução industrial, vendo nelas o futuro da humanidade.
Seus estilos artísticos usavam linhas dinâmicas, fragmentação de formas, cores vibrantes, desfoque e sobreposição, luz e reflexos, e temática mecânica e urbana. Agora vamos falar sobre o surrealismo. O surrealismo teve sua origem em 1924, em Paris. Seu criador foi André Breton, que foi influenciado pelas teorias de psicanálise de Sigmund Freud. Logo então, André Breton abandonou o dadaísmo, que foi propulsor do surrealismo. Em 1924, André Breton lança o Manifesto Surrealista, que começou a partir desse ponto. Esse movimento buscava explorar o inconsciente, os sonhos e a imaginação, buscando romper com a lógica e a razão. Características do surrealismo. Esse movimento explorava o inconsciente, fazia uso de imagens oníricas e fantásticas, valorização do acaso e da automatização, e fazia críticas à sociedade tradicional. Agora vamos falar sobre o dadaísmo. O dadaísmo teve seu início no início do século XX na Suíça, mais precisamente em Zurique, durante a Segunda Guerra Mundial. O dadaísmo não tem um criador específico, mas o seu principal artista foi Marcel Duchamp. A origem do nome dadaísmo é bem misteriosa e até mesmo engraçada. A palavra dada foi escolhida por Tristan Tzara, após passar uma faca sobre um dicionário e apontar para essa palavra, que significa cavalo de brinquedo. Você se pergunta do porquê esse nome? Porque não faz sentido. Essa é a ideia central do dadaísmo, de que nada é para fazer sentido. Seus artistas, em sua maioria, eram homens fugindo do alistamento da Segunda Guerra Mundial. Isso influenciou também as suas obras, que criticavam a guerra. A arte mais famosa do dadaísmo é A Fonte, que é nada mais nada menos que um urinol com o pseudonômio R. Mutt. Seu artista foi o Marcel Duchamp, que após comprar esse urinol numa loja de construção, assinou com o pseudonômio R. Mutt e enviou para o júri. O mesmo rejeitou. Hoje em dia, essa obra de arte equivale a 3 milhões de dólares, ou convertendo em reais, 17.502.917 e 15 centavos. As características do dadaísmo. A principal característica do dadaísmo é a falta de sentido em suas obras. Seus artistas usavam lixo da rua para fazer suas obras. Espírito de provocação e irreverência também eram uma das suas características. Agora vamos falar sobre o fauvismo. O fauvismo surgiu na França em 1905, durante o Salão de Outono em Paris. Os artistas dessa arte eram nomeados de feras, que vem da palavra fauves em francês. Isso aconteceu porque durante o Salão de Outono, um crítico observou o contraste das cores vibrantes dos fauvistas e uma escultura renascentista. Logo, ele disse: Donatello parmi les fauves, ou Donatello entre as feras. Características do fauvismo. O fauvismo é principalmente caracterizado por sua abordagem inovadora e ousada, que se destaca pelo uso expressivo de cores e pela ruptura com as convenções artísticas tradicionais da época. E por fim, vamos falar sobre o abstracionismo. O abstracionismo teve início no século XX, mais precisamente em 1910. Esse movimento teve como seu principal artista Wassily Kandinsky, com obras como A Primeira Aquarela de 1910 e a série Improvisações. Esse movimento faz o uso de formas, linhas horizontais, verticais e cores em suas obras, assim formando desenhos abstratos que, dependendo da pessoa que observa, tem explicações diferentes sobre a obra. O abstracionismo se separa em duas vertentes, o abstracionismo geométrico e o abstracionismo lírico. Bom, esses foram os principais movimentos da arte moderna. Agora vamos apresentar para vocês a arte moderna da música. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Ruth e eu vou apresentar para vocês a arte moderna na música. Com o surgimento da arte moderna, a música também se modernizou e seus artistas buscaram novas formas de inovar os sons e melodias de suas obras. Algumas características da música são ruptura com as tradições, que significou romper com as regras clássicas de tonalidade e composição, abrindo espaço para novas formas de expressão, como o anualismo e a música experimental.
Boa tarde, pessoal. Meu nome é David e eu vou apresentar-lhes sobre como o período da arte moderna incentivou na literatura. A arte moderna impactou profundamente a literatura, incentivando escritores a romperem com formas tradicionais e explorarem novas maneiras de expressão. Inspirados pelas vanguardas artísticas como o expressionismo, o surrealismo e o futurismo, autores modernistas buscaram refletir a complexidade da experiência humana em um mundo em rápida transformação. Alguns dos efeitos mais notáveis incluem a experimentação de línguas. Escritores começaram a brincar com o fluxo de consciência, narrativas fragmentadas e neologismo. James Joyce, em Wireless, é um exemplo emblemático disso. Rompimento com narrativas lineares. Muitos autores abandonaram histórias convencionais com início, meio e fim claros. Em vez disso, criaram narrativas que incentivam a mente humana, como em A la recherche de temps perdus, de Marcel Proust. Temas complexos e existenciais. A literatura modernista explorou a alienação, a crise de identidade e o vazio existencial em obras como O Processo de Franz Kafka. Interação com outras artes. Assim como na pintura ou música, a literatura também foi influenciada pelas ideias abstratas e pelas formas fragmentadas, criando uma sinergia entre diferentes expressões artísticas. Esse período redefiniu o que é a literatura, podendo ser permitido abordagens mais subjetivas e desafiadoras, que continuam a influenciar a escrita contemporânea. Uma boa tarde, eu me chamo Heloíse e vou falar sobre a arte moderna no Brasil. Contagiados pelas vanguardas europeias, os artistas no Brasil desenvolveram a sua arte de uma forma bem mais ousada. Dois grandes eventos importantes demonstram o espírito anti-academicista da arte moderna nacional. O primeiro deles foi a Exposição de Pintura Moderna, que ocorreu em 1917 e foi realizado pela pintora brasileira Anita Malfatti em São Paulo entre 12 de dezembro de 1917 e 11 de janeiro de 1918, e é considerada um marco na história da arte moderna no Brasil, e foi um estopim, entre aspas, da Semana de Arte Moderna em 1922. O segundo evento, historicamente mais famoso, foi a Semana da Arte Moderna, que também é chamada de Semana de 22. Foi um evento cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo de 13 a 17 de fevereiro de 1922. Contou com a exposição de pinturas, esculturas e maquetes arquitetônicas, além de conferências e concertos nas noites do dia 13, 15 e 17. Foi financiada principalmente por membros da elite paulista que haviam enriquecido com a produção cafeeira. No entanto, foram alvos de críticas dado ao choque causado no público. Muitas pessoas se sentiram ofendidas com as novas propostas. Oi, boa tarde. Meu nome é Luísa. Eu vou falar sobre as principais obras de artistas na arte moderna. Como obras, temos A Noite Estrelada, de 1889. É um grande sucesso do nosso mundo atual, conhecida mundialmente. Seu pintor responsável foi Vincent van Gogh. Temos O Grito, de 1803, pintura feita por Edvard Munch. As Senhoritas de Avignon, feita por Pablo Picasso em 1907. A Alegria de Viver, de 1905, feita por Henri Matisse. Primeira Aquarela Abstrata, de 1910, pintura feita por Wassily Kandinsky. Dinamismo de um Cachorro na Coleira, de 1912, pintura feita por Giacomo Balla. Em Busca do Tempo Perdido, entre 1913 e 1927, foi um romance de Marcel Proust. A Metamorfose, de 1915, novela de Franz Kafka. Fonte, de 1917, obra de Marcel Duchamp. Ulisses, de 1920, foi um romance de James Joyce. Mr. Dalloway, de 1925, romance de Virginia Woolf. A Persistência da Memória, de 1931, pintura feita por Salvador Dalí. E, por último, A Mensagem, de 1934, poesias de Fernando Pessoa. E como artistas temos Vincent van Gogh,
Nasceu e morreu entre 1853 e 1890. Foi um pintor holandês pós-impressionista. Temos Edvard Munch, nasceu e morreu entre 1863 e 1944. Foi um pintor norueguês expressionista. Temos Wassily Kandinsky, que nasceu e morreu entre 1866 e 1944. Abstracionista, pintor russo. Temos Henri Matisse, que nasceu e morreu entre 1869 e 1953, que foi um pintor francês fauvista. Temos Marcel Proust, que nasceu e morreu entre 1871 e 1922, foi um escritor francês modernista. Temos Giacomo Balla, de 1871 e 1958, foi um pintor italiano futurista. Temos Pablo Picasso, que nasceu e morreu entre 1881 e 1973, foi um pintor espanhol cubista. Temos James Joyce, que nasceu e morreu entre 1882 e 1941, foi um escritor irlandês modernista. Temos Virginia Woolf, de 1882 e 1941, foi uma escritora inglesa modernista. Temos Franz Kafka, que nasceu e morreu entre 1883 e 1924, escritor tcheco modernista. Temos Fernando Pessoa, nasceu e morreu entre 1888 e 1975, foi um escritor português modernista. Temos Henry Moore, que nasceu e morreu entre 1898 e 1986, escritor inglês modernista. Temos Salvador Dalí, que nasceu e morreu entre 1904 e 1989, foi um pintor espanhol surrealista. E por último, Donald Judd, que nasceu e morreu entre 1928 e 1994, artista estadunidense minimalista. Olá, boa tarde a todos, meu nome é Gabriele e eu vou apresentar para vocês a conclusão desse vídeo. Como vimos durante esse vídeo, a arte moderna foi um marco transformador na história da criatividade humana. Ela desafiou tradições, rompeu com convenções e abraçou a experimentação para refletir as mudanças rápidas e complexas do mundo. No final do século XIX e início do século XX, seja na pintura, na música, na literatura ou na arquitetura, a arte moderna trouxe à tona a individualidade, a subjetividade e uma busca incansável por novas formas de expressão. Muito obrigada por assistir até aqui, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!